Hoje chegamos em Aosta. Saímos de Coimbra, pegamos um avião até Madrid, depois de Madrid até Turino, um ônibus, um táxi até a saída do ônibus na rodoviária e um ônibus até Aosta. Amanhã vamos pegar um ônibus e vamos até a última cidadezinha italiana antes da fronteira. Até lá a gente tem certeza que tem acesso de carro. A partir daí, mais uns poucos quilômetros até a fronteira com a Suíça, a gente não tem certeza se vai ser possível transitar por conta da neve. Então, chegando lá amanhã, que a gente vai ver se vai poder ir até a fronteira, que seria a nossa vontade inicial, começar lá, bem na divisa, ou se a gente vai começar um pouquinho mais para dentro da fronteira com a Itália. Mas, de todo modo, a partir de hoje, já com o primeiro carimbo da nossa credencial de peregrino, nós consideramos que começamos a nossa caminhada. Esperada, a gente já está planejando isso há um bocado de tempo. Vamos ver. Vou mandando aí umas impressõezinhas assim para ficar guardada na memória da família. Hoje iniciamos a nossa caminhada, e efetivamente. Passamos a noite em Aosta, aí pegamos um ônibus até Saint-Rémy em Bosses. Ali buscamos informação se era possível chegar até o Passo do Grande São Bernardo, porque continua com muita neve, não está mais nevando, mas as estradas, os caminhos estão com muita neve. Não conseguimos informação até que encontramos um rapaz lá, um cara que com equipamento de alpinismo e tudo mais, parecia conhecer bem a região, aí perguntamos para ele disse que sim, que era possível chegar, que era uma caminhada dura, que tinha neve em alguns trechos, mas que era possível. Aí nós saímos a caminhar. Realmente foi uma puxada. Caminhamos muito, sempre subindo, foi 2.000 metros de ganho de altitude, não, 1.800 e uns quebrados de ganho, é muita coisa, quase 2 quilômetros para cima, né? E sempre subindo. Quando chegou perto do Passo do Grande São Bernardo, aí encontramos neve, tivemos que caminhar alguns trechos na neve, muita neve, e alguns depois na estrada, onde já foi passado a máquina que limpa, né? Dá para perceber 2, 3 metros de altura de neve. Realmente tem muita neve. E no Passo do Grande São Bernardo, eles estão limpando, mas ainda tem muita neve. E chegamos no hospício onde vamos passar a noite. O hospício é um prédio antigo, foi construído em 1200 e alguma coisa, feito para acolher os peregrinos, depois foi ampliado ao longo dos anos, mas é muito antigo. Então a gente decidiu passar a noite aqui, porque ele é emblemático, ele é muito antigo, ele foi feito para receber os peregrinos. A partir de amanhã, sim, a gente desce. Aí vamos ver se amanhã a gente faz um trecho um pouco mais longo. É isso. Terceiro áudio da nossa caminhada. A caminhada efetivamente é o segundo dia, né? Nós saímos lá do hospício, do Passo do Grande São Bernardo. Foi uma noite assim, cara, porque aquele negócio lá é caro para burro. É simples, mas é de uma simplicidade legal, assim. É um lugar antigo, é atendido pelos monges, não sei se é monges, os clérigos que ficam lá, que moram lá. Então é um lugar diferente, muito bacana, e foi muito bom ter ficado lá. Eu gostei bastante, tinha muita neve. O jantar estava incluído, a gente pagou a estadia, o jantar de ontem e o café da manhã de hoje. O jantar de ontem estava bem bom, tinha uma sopa de ervilha bem gostosa, um peixe bem gostoso, e um pirê de batata, que não estava bom, não tão bom quanto os que eu faço, mas estava parecido. Não aguento mais pirê de batata. E depois tinha uma sobremesazinha, que era um petit gâteau. Tava bem bom, tava bem bom. A gente teve a companhia de um casal de belgas, eles montaram, só nós lá, só nós quatro, eles montaram a mesa para nós, uns na frente dos outros, o que eu achei bem legal, porque deu a oportunidade de a gente se aproximar, se ficasse cada um num canto a gente não ia conversar, assim nós somos obrigados a conversar. E um casal bem bacana, assim, um pouco mais velho do que nós, mas também muito interessado no assunto da caminhada e tudo mais, então a gente teve uma conversa bem bacana. No outro dia, o café da manhã, esse foi fraquinho, olha, foi assim, o mínimo do mínimo, assim, para não passar vergonha. Um cafezinho, um mequetrefe, um pão tava bom, manteiga e uma geleiazinha de pote, assim, daqueles potão grande. De novo, na frente do casal, a gente conversou bastante, mas o cafezinho deixou a desejar. Saímos para caminhar às 9. O gelo já continua diminuindo, mas ainda muito gelo. A gente teve que caminhar vários trechos no gelo, como foi a subida. Mas a descida é um pouco mais fácil, mas ainda é difícil. Nunca é fácil caminhar no gelo.
A gente sempre gasta muita energia, porque dá um pouco enfia o pé e tem que tirar o pé, então foi desgastante. Mas a gente conseguiu chegar em Aosta depois de quanto tempo, Lúcia, a gente caminhou? 9 horas e meia. Caminhamos 9 horas e meia para fazer cerca de 32, 35 quilômetros, não sei bem ao certo. Mas é em torno de 32 ou 33 quilômetros, por aí. E, quer dizer, foi uma caminhada longa e demorada, porque o início foi difícil, assim, né? Não rende, a gente fica fazendo força, mas não anda. Mas chegamos no nosso hotel aqui em Aosta, a gente acabou fazendo como a gente tinha planejado, 2 etapas em uma, mas a semana que vem não, amanhã a gente vai fazer uma etapa só. E vamos ver daqui para frente, a gente vai ajustando para chegar em Roma no prazo certo para poder voltar para Coimbra. Mas está tudo bem, o caminho hoje foi muito bonito, deslumbrante, a vista das geleiras, dos montes brancos, tudo muito bacana. E depois, quando saiu daquela região, ainda continuou descendo no meio de trilhas, no meio de florestas, muito bacana. Temos dois casaizinhos de marmota, não sei se era um casal, parecia. Muito bonitinho, muito fofinhos. Então a caminhada foi muito boa. Agora a gente vai sair para jantar e amanhã mais pé na estrada. Vou começar o relato de hoje falando de um acontecimento de ontem que eu acho que é interessante. Nós, aqui em Aosta, quer dizer, na Itália, mas ontem foi a etapa daqui, está acontecendo o Giro de Itália, que junto com o Tour de France e a Volta da Espanha formam as 3 grandes voltas. São corridas de bicicleta, de estrada, em equipe, são muito famosas, muito importantes, são 21 dias de prova, sendo um dia só de descanso. Então é muito duro e é muito... Quem gosta de ciclismo conhece muito bem isso. Nós estávamos caminhando e tinha uma turma que deve ter trabalhado no Giro de Itália, porque estavam lá os carros com as coisas de bicicleta, eles estavam comendo e eles nos chamou insistentemente, querendo que a gente fosse lá almoçar com eles e tal, vem manjar, e a gente agradeceu, né, e seguiu em frente, mas eles insistiram. Mas para quem é do caminho, o que importa é o caminho, a gente tem que caminhar, não dá para fazer outra coisa, o que importa é o caminho, é o objetivo e seguir em frente. Bom, hoje, saindo de Aosta e vindo até Châtillon, foi um dia muito duro. O que falavam do caminho parecia que era uma coisa tranquila, um trecho tranquilo, descendo do lado do rio, mas não foi isso que aconteceu. Foi muita subida, muita descida, a gente ficou sempre no alto, olhando lá de cima. Nós subimos cerca de 890 metros. Como a gente está numa altitude parecida com a Aosta, quer dizer que a gente desceu. Então sempre foi subidas íngremes, descidas íngremes, sofrendo para subir com a mochila, gastando energia e gastando a ponta do dedo, descendo com descidas íngremes. O visual lindo, o tempo todo enxergando as montanhas com as neves, as cidades no baixo, os castelos, tem muito castelo no vale, né, porque era um vale muito importante, desde a época dos romanos, passavam por aqui, e o vale é fértil por conta da água que desce do degelo, sempre tem água, então é um vale muito antigo e muito rico. Então a gente sempre teve esse visual dos castelos, das coisas lá embaixo, muito bonito, muitos trechos andando no meio de floresta, alguns em estrada e alguns dentro das cidades, os vilarejos pequenininhos que tem as encostas da montanha. Ou seja, muito legal o caminho, mas muito puxado. Nós chegamos de novo, assim, olha, batendo pino. E porque a gente está numa flor da idade, né? Mas cansa mesmo assim. Vamos ver se amanhã a gente faz um trajeto um pouco menor, né, para compensar os 3 dias que nós caminhamos, que os 3 dias foram cansativos. Vamos ver o que dá amanhã, mas eu espero que seja um pouquinho mais fácil. Um abraço. Não sei o que chamou a atenção sobre a Via Francigena pela primeira vez, não lembro. Mas eu lembro que um amigo da Laura estava morando na Itália, e aí eu pedi, ele nos trouxe esse guia, o guia da Via Francigena, e a partir daí o guia acabou virando assim uma pesquisa, um lugar de pesquisa, onde olhar, como é que está, como é que pensar, e ajudou muito ao planejamento e em pensar como fazer a caminhada. E li outros livros também, mas eu acho que esse guia aqui foi um inspirador, mas sinceramente não lembro quando ouvi falar pela primeira vez sobre a Via Francigena. Bom, o dia de hoje foi um dia mais tranquilo, não que tenha sido fácil, não foi fácil. Teve pelo menos umas 3 subidas íngremes
e depois descidas, obviamente, e depois no final um pouquinho plano e a gente pôde caminhar sem muito problema. Uma das coisas que a gente sempre pauta o nosso planejamento é onde parar, né? Porque idoso caminhando e fedido não dá, né? Idoso tem que tomar um banhozinho, tem que chegar num lugar bom, tomar um banho agradável e ficar cheiroso. Ser velho já basta, né? Ainda mais um velho caminhando, né? E então isso é uma coisa que pauta a gente. Você pensa, por exemplo, hoje a gente já está planejando, olhando aonde vai parar a noite que vem, né? Para tentar reservar pelo esse site, o Booking, um outro site de reserva, porque nos dá tranquilidade de caminhar, sabendo onde a gente vai chegar e sabendo que vai ter um banho, vai ter um lugar bom, agradável para descansar. Já passou da fase de a gente sair aí por aí sem saber onde que ia dormir, depois caminhava mais, às vezes não tinha onde dormir, dormia numas espeluncas, não, isso passou. Hoje a gente quer um pouquinho mais de tranquilidade, é isso que a gente está buscando. Então, hoje a gente caminhou um pouquinho a mais do que o guia mandava. O guia mandava parar em Verrez, a gente caminhou um pouquinho mais e encontramos um lugar maravilhoso. É uma cantina, uma produtora de vinhos e tem uns apartamentos muito bonitos, muito aconchegantes, bonitos mesmo, rústicos assim, mas de qualidade, um negócio top. Então a gente está passando umas horas muito agradáveis aqui. Amanhã, vamos ver, não sabemos ainda. Vamos hoje à noite planejar o dia de amanhã. Mas hoje foi um dia muito bacana. A vista muito bonita também. A caminhada linda, muito agradável. Hoje iniciamos a nossa caminhada em Arnade. Depois de 22 quilômetros, terminamos em 7º Vitone. O que que a gente poderia ressaltar hoje é que no caminho da Via Francigena, a gente passa pelo Vale d'Aosta, pelo Piemonte, pela Lombardia, Emília-Romana, Ligúria, Toscana e Lácio. E hoje a gente deixou para trás o Vale d'Aosta e entramos no Piemonte. Então, estamos numa nova região da Itália. O caminho hoje foi relativamente fácil. Nós tivemos uma subida forte, mas depois ela foi boa parte do tempo margeando o rio Dora, e depois na lateral de uma rodovia que tem aqui. E esse talvez tenha sido uns trechos que não foram muito bacanas, porque a gente ficou muito próximo da rodovia, mas em outros momentos a gente se afastava, foi a grande parte do tempo afastado da rodovia, a gente escutava o barulho assim mais longe, mas passando por pequenos povoados, as trilhas bonitas. Foi muito bonito, como nos outros dias, talvez não com aquela beleza exuberante dos Alpes, mas ainda com um finalzinho do Vale do Rio, e ainda vendo assim também muitas construções medievais. E hoje a gente está num hotel aqui bem bacana, meio metido até demais para o nosso padrão, mas a Lúcia merece, né? Porque ela, afinal de contas, está aí caminhando, carregando essa mochila. Não é fácil. Com umas bolinhas nos dedos, mas estamos firmes na paçoca, né, Lúcia? Eu acho que é bom deixar dito que hoje chegou a fazer 32 graus. Ah, é verdade. Isso dificultou muito a nossa caminhada. 32 graus. E aqui normalmente pela manhã não tem vento, pelo menos no vale, né? Agora a gente está quase saindo do vale. Pela manhã não tem vento, mas depois do meio-dia, lá pelas 2 da tarde, começa um vento, e é um vento forte. Isso amenizou a temperatura nos nossos dias anteriores. Mas isso vai estar acabando aqui, né, quando a gente está saindo do vale. Essa característica do vento na parte da tarde. Bom, é isso. Realmente, resumindo, foi uma caminhada mais simples, mais leve. E amanhã a gente programa um caminho menor ainda. Nós vamos caminhar cerca de 14 quilômetros, vamos chegar numa cidadezinha maior. E aí a gente vai poder chegar um pouco mais cedo para poder passear. Tem um museu, é a cidade onde começou a Olivetti. E então a gente vai visitar o museu e dar uma passeada maior. É isso. Hoje decidimos caminhar um pouco menos.
Nós tivemos uns dias pesados, não ontem, mas os outros dias foram pesados e a gente está um bocado cansado. A Lúcia ainda conseguiu algumas bolhas nas pontas dos dedos e está com dificuldade para caminhar. E bolha é uma coisa que realmente dói, né? Dói naquele momento que tu mais precisa. E então a gente resolveu caminhar até Ivrea, que é uma cidade um pouco maior, tem mais disponibilidade de estadia, de hotéis e tudo mais. Tem mais recursos, tem um monte de farmácia, tem supermercados e eventualmente pode até ter um Big Mac, coisa muito importante na vida de um peregrino. Caminhamos bem, não foi difícil, teve 2 subidas, mas não foram subidas muito íngreme. A gente conseguiu avançar bem, mas estava muito quente, muito quente. Eu imagino que deve ter passado dos 30, talvez chegado perto dos 35. Ainda bem que tem água, a gente consegue água com uma certa facilidade nessas cidadezinhas, né, antigas. Todas elas disponibilizam aquelas vertentes de água fresca que a gente pode tomar sem medo, então isso ajuda bastante, mas foi um trecho bonito também. A gente caminhou vários momentos no meio da mata, bem legal, foi muito bom. A Lúcia sofreu um pouquinho por conta dos dedos, né, mas das bolhas dos dedos, mas a gente chegou bem. E chegamos cedo, ficamos num Airbnb dessa vez, bem agradável, bem no centro histórico, um apartamento com um dormitóriozinho, uma cozinha, uma sala-cozinha, um banho muito bom. Estamos muito bem instalados aqui. Amanhã eu acho que a gente vai cumprir a programação do guia. Me parece que a caminhada também não é muito difícil. Mas estamos avançando bem, é muito legal. Hoje encontramos pessoas no caminho, duas mulheres que estavam caminhando juntas, e é muito bacana. E aqui a recepção também tem um acolhimento aos peregrinos, muito simpática a senhora lá, ela nos atendeu de uma maneira muito, muito cortês também, muito engraçada. As pessoas tratam bem os peregrinos, sabe? A gente percebe isso, nos olham com carinho. Vamos ver amanhã, tá? Estamos bem, estamos tranquilos, estamos satisfeitos, gostando muito do caminho e vamos em frente. Oi, tudo bem? Hoje saímos de Ivrea e caminhamos até Viverone, cerca de 21 quilômetros. Hoje foi o dia mais fácil com relação ao caminho, porque não teve uma subida assim mais íngreme, mas não foi muito longa, e o resto do tempo foi muito plano. Caminhamos em estradinhas vicinais, em alguns momentos em estradinhas também bem pequenininhas, com asfalto, o que não é muito agradável, especialmente porque hoje fez muito calor, de novo. Está acima de 30 graus, sei lá, eu acho que talvez tenha batido uns 35 graus, e sol. Então a dificuldade hoje ficou com o calor. Foi uma caminhada simples, fácil, não foi complicada, não foi puxada, dá para classificar como fácil, mas o calor tornou ela pelo menos média, e foi muito calor. A gente contornou o primeiro lago, aqui tem vários lagos nessa região. A gente contornou o primeiro, visual muito bonito. Caminhamos por uma floresta muito legal. Um trecho caminhamos por um reflorestamento. Eu não sei que árvore é aquela, não sei como é que chama aquilo, abestos, eu não sei. Uma árvore comprida, não é eucalipto, mas tem o porte de um grande eucalipto, muito bonito, mas assim meio sinistro, porque não tem vida, né? A beleza está na diversidade, e esses reflorestamentos têm uma monocultura que dificulta esse negócio, mas para caminhar estava muito bom. Chegamos num lugar também bem bacana, que a gente alugou com antecedência. Antecedência não, foi ontem. Tipo um Airbnb, tem cozinhazinha, um quarto bem grande, tem um visual bonito do outro lago.
Viverone tem um lago com o mesmo nome, Viverone, que tem uma vida própria, tem barcos de passeio. Aqui não está longe de Turino, né? Então é um destino, eu imagino que deve ter muita gente aqui no verão. A gente está curtindo bastante, compramos uma comidinha ali e vamos fazer uma massa, né? Claro, estamos na Itália, vamos fazer uma massinha com um ragozinho ali, semi-industrial. E estamos curtindo muito a caminhada, está muito gostoso, a gente tem encontrado peregrinos. Hoje de manhã fomos um quiosque assim, de atendimento aos peregrinos, fomos recebidos por uma senhora lá muito querida, muito simpática, muito querida, nos carimbou o nosso passaporte. Encontramos um casal de argentinos que tínhamos encontrado na subida dos Alpes, encontramos mais duas suíças caminhando também, está tudo ótimo, muito bom. Ontem nós tivemos a primeira chuva, desde que começamos a nossa caminhada lá no Grande São Bernardo. Ela chegou no final do dia, a gente já estava instalado, estávamos começando a fazer o nosso jantar, estávamos instalados na nossa casa, ou seja, não nos atingiu. E fez muito mais barulho do que água, na verdade, fez um barulhão lá e choveu. Mas isso foi suficiente para baixar a temperatura. Hoje já não estava assim tão quente e a gente pôde caminhar com mais tranquilidade. No início o caminho estava bem bacana, no meio dos bosques, inclusive passamos um bosque que tinha o nome de Bosque dos Elfos. Eu fiquei assim na expectativa de encontrar aqueles elfos lânguidos e esvoaçantes, com aqueles cabelos longos, mas só cruzei com um velhinho barrigudo careca, não teve jeito. Bom, aí o caminho seguiu e chegou na planura total. Chegamos no plano 100%. Não tem mais nada, tudo é plano. Então caminhamos muito em lavouras, muita lavoura. De milho, per fare la polenta, de trigo, per fare il pane e la pasta, e o arroz, per fare il risotto. La vaca per fare il formaggio e a uva per fare il vino ficaram lá atrás, nas montanhas, que já estão longe, então a coisa mudou completamente. Realmente aqui é muito plano, tem muito arroz, pouco de milho e um pouco de trigo que já está sendo colhido, já está tudo, a gente vê aquele madurinho, aquele trigo vermelhinho, amarelinho, então tem assim, às vezes do lado um verde e o amarelo, então dá um contraste muito bacana no campo. Então hoje a caminhada foi assim, plana, no meio agora chegando na cidade onde nós estamos, foi no meio do arroz praticamente, uns caminhozinhos no meio de um arrozal enorme, muito arroz, foi bem bacana. A gente caminhou um pouquinho mais hoje porque tivemos dificuldade de encontrar o lugar para ficar na cidade prevista aqui pelo guia, então a gente acabou caminhando 7 quilômetros a mais. Amanhã o nosso trajeto vai ficar 7 quilômetros menor e a gente imagina que seja muito parecido com hoje. Sol e plano. Tá muito legal, estamos curtindo, a coisa vai mudando, a gente vai caminhando, vai andando, o entorno vai mudando, as pessoas também. E caminhar é tudo de bom. A gente está curtindo bastante. Um abraço. Hoje saímos de San Germano Vercellese e depois de cerca de 21 quilômetros chegamos em Vercelli. A caminhada foi de novo monótona. Tinha muito arroz, praticamente só arrozal, e entre os arrozais que nós caminhamos. Nós tivemos duas boas surpresas durante o caminho. A visita de um coelhinho pequenininho, e depois vimos um animal que era tipo assim uma lontra, andando num desses canais, que deve ter sido construído há muitos anos atrás e hoje são verdadeiros rios, né, de tão consolidados que estão. Não estava o sol estava um pouco escondido, não estava presente, mas não tão forte, tinha uma fina camada de nuvens que amenizava um pouco o sol, mas fez calor de novo, provavelmente acima de 30 graus. E chegamos em Vercelli. Vercelli, sim, foi uma ótima surpresa. Uma cidade muito bonita, com praças lindas, antigas, uma basílica
muito bacana, muito grande, bonita também. A cidade efervescente, cheia de gente na rua. Música ao vivo, vimos em mais de um lugar. DJs, juventude na rua, os velhinhos também caminhando. Foi muito legal o nosso passeio aqui. A cidade é uma cidade que realmente vale a pena. Não sei se é alguma data especial, porque eles têm um feriado amanhã, ou se é sempre assim, mas eu sei que hoje estava muito, muito legal. Curtimos bastante a caminhada. Tem uma via muito bonita, bem arborizada. Tem outras ruas bem arborizadas também. Valeu muito a pena a Vercelli, que é onde nós estamos hospedados, num Airbnb muito legal também. Tudo muito novo, muito moderno, uma cozinhazinha, não é grande, mas é bem bacana, um quarto bom, uma cama legal, ou seja, tão bem salado. Foi muito bom. O caminho monótono, mas a chegada foi muito, valeu a pena. E outra coisa que a gente viu não, usufruímos, né? No início até pensei que fosse algum tipo de miragem, alguma coisa assim, que foi o McDonald's. Né? Quando vi um McDonald's, eu falei, não, pode ser. Isso aqui é o sonho de todo peregrino, encontrar um McDonald's. Imagina, no meio da poeira, aquela confusão, tu encontrar um McDonald's, não pode ter nada melhor. E era um McDonald's. Um Big Mac, com uma batata frita gigante, com uma Coca-Cola de 1 litro. Que coisa boa. Foi a glória. A cidade tem muito recurso em termos de supermercados, essas coisas todos esses conhecidos têm tudo, e tem cerca de 50 mil habitantes. Tem uma estação de trem, muito legal. Estamos gostando bastante. Hoje a nossa caminhada foi mais curta por conta da dificuldade de conseguir alojamento próximo ao caminho. Os alojamentos eles têm que ser próximos, porque senão, se a gente se desviar muito no final da grande caminhada, nós vamos ter caminhado vários quilômetros a mais. Então a gente tem que ter atenção de conseguir um lugar que seja próximo, senão ao lado do caminho, muito próximo. Então por isso a gente caminhou um pouco menos, caminhamos 13 quilômetros e chegamos em Palestro. O nosso objetivo pelo guia seria Robica, um pouquinho mais na frente. Bom, a saída de Vercelli foi muito legal. A gente saiu, passamos pela abadia, que é linda, e tinha uma mostra, um encontro de carros antigos, de Cinquecentos antigos. Foi muito bacana de ver os carrinhos, todos eles impecáveis. Seguimos caminhando. Quando cruzamos o rio, aí a partir daí voltamos à planura total e aos arrozais intermináveis. Caminhamos boa parte do tempo, ou quase a totalidade, nos arrozais. E como está quente, sol, fica úmido, porque tem a água do arrozal, então no entorno ali é úmido, então isso aumenta ainda mais a dificuldade de caminhar. Mas chegamos a Palestro bem, porque foi uma caminhada relativamente curta, e sem maiores problemas, apesar do terreno muito monótono, sempre o arrozal, e esse fato do calor, que hoje chegou a 36 graus aqui no termômetro da cidadezinha de Palestro, é uma cidadezinha pequenininha, mas é bem bacana. O ponto positivo do caminho dessa etapa é o lugar onde nós ficamos, que é ao lado de uma torre muito antiga, e é tudo muito bonito, um negócio antigo, cheio de tralha. Eu gosto de coisa velha, para mim estou me sentindo em casa aqui. A hospitaleira muito gente fina, muito cordial, e estamos numa coisa antiga, cheia de buraco, e uma torre linda, maravilhosa, que tem um relógio no topo. Então isso foi o ponto alto dessa etapa, é o albergue, que é muito bonito. Tem muita informação, muitos livros, guias, coisas antigas. Tem uma cozinhazinha pequena, mas muito agradável, com uma mesa bacana. Nosso quarto fica em cima, também muito legal. É uma parada bem interessante. Chama La Torre Merlata. Muito bom. Estamos firmes na paçoca. Não vamos desistir. Um abraço a todos. Hoje saímos de Palestro,
e caminhamos até Mortara, onde chegamos depois de 23 quilômetros, mais ou menos. A paisagem se repetiu, os arrozais, menos do que antes, mas ainda os arrozais, e caminhando muito tempo sempre plano e relativamente monótono, que incomoda um pouco a gente, porque a gente está sempre vendo basicamente a mesma paisagem. Ontem nós jantamos num restaurante bem legal lá em Palestro, que é pequenininho, mas estivemos lá um pouco antes de realmente abrir, tinha uma pessoa e perguntamos como seria. Ele disse, olha, tem que reservar, porque vai ficar cheio. E não é possível, fizemos a reserva e quando chegamos lá, realmente, o restaurante, que não era pequeno, ficou cheio. Certamente vem gente de outros lugares, de outras localidades ali perto, e os caminhantes têm uma percepção diferente com relação à distância e tempos, né? O cara que pega o carro consegue fazer 30 quilômetros com muita facilidade. Caminhar 30 é um dia inteiro. Então a percepção é diferente. A gente acha que é de um jeito e depois acaba sendo de outro. Mas isso é o lado interessante da caminhada, ou seja, uma vida mais lenta. Tudo é mais devagar, tudo é mais lento. Então chegamos a Mortara, estamos aqui num B&B muito, muito bom, bem confortável, bem equipado. O casal aí que mora aqui, que é o proprietário, extremamente simpático. A senhora chegou, ele é aposentado e ela chegou faz pouco tempo. Conversamos muito com eles, num italiano enrolado, né? Mas que dá para se entender, a gente consegue conversar, consegue interagir bem com esse pessoal. Amanhã temos uma previsão de chuva. Talvez pela primeira vez a gente comece a caminhar com chuva ou tenha chuva pelo caminho. Essas são as previsões. E estamos agora, já desde ontem, na verdade, na Lombardia. Começamos no Vale d'Aosta, passamos pelo Piemonte e estamos na Lombardia. Depois iremos a Emília-Romana, a Ligúria, Toscana e finalmente o Lácio. Então já é a terceira região que a gente visita e caminha. E é uma coisa completamente diferente fazer uma caminhada dessa do que fazer um turismo convencional. Andamos pela cidade, a cidade não é assim, a outra era muito mais bonita, mas estamos bem. Hoje começamos a nossa caminhada em Garlasco, uma cidade que nós gostamos bastante, bem arrumadinha, bem limpinha, muito interessante. E depois de 25 quilômetros chegamos em Pavia. O caminho começou com muitas nuvens, bem nublado, até fresquinho, a gente andava meio assim com os braços encolhidos, e ao longo do tempo o sol foi aparecendo e a temperatura que no início estava lá por 19 graus subiu, não aquela loucura de 36 como a gente já passou, mas subiu e a caminhada começou a ficar mais difícil. A temperatura sobe, a caminhada fica difícil proporcionalmente. E a distância de 25 também já é uma distância mais sofrida. Até 20 é tranquilo. 30 já é uma barreira difícil e 25 fica ali no meio que a gente chega um pouco cansado. Dessa vez encontramos os peregrinos pelo caminho, caminhando no mesmo sentido do nosso, mas encontramos mais de uma vez. São 3 franceses que caminham junto, mas no caminho estão separados, porque caminham em velocidade diferente. E realmente isso só o casal como eu e a Lúcia que um se adapta e são casados mesmo, né? Eles não. Então, às vezes um está na frente, outro está, mas eles sempre se reúnem em determinado momento. E foi legal conversar com eles, encontramos depois aqui na volta também, mas outro fato foi o atropelo. A Lúcia acabou sendo atropelada por uma bicicleta, olha que coisa de louco. Nós caminhando numa estradinha de asfalto, bem estreitinha, com pouco movimento, junto com um ou dois desses franceses, eles estavam um pouco mais na frente. Daí um pouco veio um maluco atrás e bateu nas costas da Lúcia, a Lúcia caiu, se ralou o cotovelo e foi desagradável, um cara muito grosseiro, nem pedir desculpa pediu, olha, foi desagradável, mas a Lúcia está bem, levantou e no fim acaba sendo mais uma história para contar. Encontramos depois de novo esses franceses e conversamos sobre o assunto, né? Foi uma coisa assim meio absurda. Chegamos na cidade, a cidade tem uma ponte coberta muito bacana na entrada, uma cidade movimentada, tem uma das universidades mais antigas da Europa, tem muitos estudantes, a gente vê eles pela rua, uma catedral bacana, grande, enorme, bonita, e hoje, para variar, comemos o menu do peregrino, ou seja, pizza, que é barato, é grande, é farta, e mata a fome bem, né? Então a pizza acaba sendo
sendo muitas vezes o menu escolhido. Então hoje o pitoresco foi isso, o encontro com os peregrinos, o tempo diferente, o atropelamento da Lúcia, mas ela está bem, está tudo bem, e vamos em frente, forte e firme, e dele pizza. Hoje caminhamos 21 quilômetros de Mortara a Garlasco. Pela manhã cedo já estava com chuvisqueiro, saímos já com as mochilas protegidas pela capa e caminhamos um pouco, tivemos que colocar o impermeável, tiramos o impermeável, caminhamos mais um pouco, botamos o impermeável de novo. Então hoje foi um dia de chuvisqueiros. Vinha, voltava, vinha e voltava. E o caminho modificou um pouco. Ainda tem os arrozais, mas menos, intercalado com outros cultivos, com outras lavouras, e o caminho ficou mais quebrado, tem mais curvas, mais árvores, mais diverso, bem melhor do que os últimos dias, onde o arrozal predominava e tornava a caminhada muito monótona. A gente percebe que a geografia está mudando, a gente começa a se aproximar dos Apeninos, e a coisa começa a mudar para melhor. Afinal, a chuva só chegou mesmo quando nós estávamos jantando, porque nós fomos jantar hoje num restaurante muito conhecido, que é preferido dos peregrinos, que chama MC Donaides. É um lugar bom, tem a comida boa, barata, serve bem rápido, e nessa cidade aqui tem um desses MC. E nos sentimos muito bem lá, um lugar bem legal, bem bacana, grande, ar-condicionado. E nesse momento choveu, e choveu muito, muito, muito. Quando a gente terminou o nosso jantar, a gente saiu dali, já não estava mais chovendo. Inclusive agora saiu até um solzinho aí para nos alegrar. Mas a outra coisa durante o dia hoje foi que a temperatura caiu bastante. Nós chegamos a pegar 36 graus nos dias passados, e hoje já vimos 19, ou seja, caiu muito. Em um dia praticamente caiu muito, muito, muito a temperatura, que tornou a viagem mais fácil. Nós chegamos bem mais descansados, apesar dos 21 quilômetros, que não é uma distância muito curta, mas chegamos bem. E o nosso lugar aqui onde a gente está, que é tipo um Airbnb, é agradável, bem localizado, próximo da via, próximo do centro histórico. Já damos uma caminhada por aqui, e é uma cidadezinha bem legal, bem cheio de cafés, tem pessoal na rua, bacana. Estamos indo bem ainda, não vamos desistir. Um abraço. Hoje caminhamos só 16 quilômetros, de Pavia até Belgioioso. O nome é estranho, né? Belgioioso. Foi uma caminhada tranquila, bem confortável, sem muita dificuldade. Na saída de Pavia, a gente tomamos um café hoje numa cafeteria. Ontem jantamos fora também, não fizemos comida, e tomamos o café também hoje fora. A cidade está bem movimentada, porque tem uma das universidades mais antigas da Europa, e tem muitos estudantes, se equivale assim, mais ou menos à Universidade de Coimbra, da nossa Juju. Então, é uma cidade movimentada, assim, especialmente nesse período que antecede aí o final do ano, vésperas de formatura. Então a gurizada está bem estimulada. A caminhada foi tranquila, o dia não estava muito quente, a gente pegou um pouquinho de sol, mas foi chegamos bem inteirão aqui em Belgioioso. Isso compensou parte dos outros 2 dias anteriores, que foram um pouquinho mais puxados. Amanhã teremos um dia mais longo, né, um pouco mais longo, por conta desse dia mais curto. Mas aqui a gente teve também a proximidade de um supermercado Carrefour bem grande aqui ao lado, que a gente pôde comprar algumas coisas para fazer o nosso jantar de hoje. Então hoje foi um dia mais tranquilo, sem muita... A Lúcia não foi atropelada, a gente não teve nenhum contratempo, a trilha é muito bonita, a cidadezinha aqui de Belgioioso
Não é muito grande, mas tem um centrinho movimentado com as cafeterias, as coisas bem típicas da Itália. Então a gente passou bons momentos caminhando por ali. E tem um castelo lindo, maravilhoso, muito bonito mesmo, mas que está fechado. Ele só abre para eventos especiais, casamentos, pessoal endinheirado que ganha dinheiro fácil e gasta fácil, tipo jogador de futebol, ou traficante, ou dono de banco falido. Esse tipo de gente que eu imagino que aluga aquele castelo gigante para fazer uma festa de casamento ou de aniversário. A gente só viu as fotos, andou no entorno, mas não pode nem entrar nem no jardim, que é lindo também. E a cidade é conhecida por... Uma das coisas é por esse castelo, que está fechado. Mas ele está muito bem mantido, muito bonito. Então é isso. Amanhã é outro dia, estamos firmes na paçoca e vamos em frente. Buonasera, pessoal. Estamos aqui de novo. Bom, hoje saímos de Belgioioso, é um nome parecido com isso que eu falei. E depois de 25 ou 26 quilômetros, chegamos em San Colombano ao Lambro. Começamos o caminho, estava friozinho, a gente é gostoso porque isso permite a gente caminhar de uma maneira mais rápida. E ontem já, mas hoje também, pela primeira vez ou pela segunda vez, a gente conseguiu vislumbrar as montanhas que nós teremos que cruzar, né, nos próximos dias. Então a gente espera que os próximos dias a gente se aproxime das montanhas dos Apeninos e aí a gente possa sofrer um pouquinho mais. A caminhada foi tranquila, não teve nada, não teve nenhuma recorrência, foi bem boa. Fizemos uma paradinha para o almoço. De uma maneira geral, a gente tenta caprichar no café da manhã e faz um lanche no meio do caminho para não perder tempo e andar caminhando. E à noite, sim, quando a gente tem um lugar para fazer comida, a gente faz, ou se não, vai num restaurante que está próximo. Hoje nós fomos num restaurante muito legal, fomos muito bem recebidos, gente estão há 40 anos fazendo comida lá. Tinha uma grelha fantástica, comemos uma comida muito boa, uma massinha gostosíssima. Então, isso aqui em São Colombano ao Lambro. Estamos hospedados num agriturismo. É uma fazenda muito antiga, um prédio está datado de em torno de 1500, uma coisa muito antiga. E eles pegaram uma parte da estrutura da fazenda e transformaram em 10 dormitórios bem confortáveis, um lugar bem bacana, muito confortável, bem amplo, não precisa nem falar que tem muito espaço. E a gente também foi, de novo, muito bem recebido. Amanhã teremos um dia mais duro. Caminharemos mais de 30 quilômetros, estamos estimando em torno de 32, talvez 33 quilômetros. E a gente vai ter que amanhã suar, fazer valer toda essa comida que a gente comeu hoje. Se bem que não foi tanto, né? Mas para peregrino nunca é demais. Olha ali, uma marmota. Não é marmota. Não é marmota? Não. Que bicho Marmota é esse? vive na terra, isso aí é, sei lá, tipo uma lontra. Hoje batemos o nosso recorde. Saímos de San Colombano ao Lambro e caminhamos até Piacenza, somando 32 quilômetros e meio. Chegando aqui, a gente tomou um banho e fomos passear pela cidade, dar uma caminhadinha para dar uma relaxada, porque caminhar sempre é bom, né? Bom, o início da caminhada até chegar a Oriolita foi praticamente no meio do campo, assim, perto das plantações, e a gente andou bem. De Oriolita até a confluência do rio, ali existem duas alternativas. Uma delas é pegando o barco, andando, sei lá, talvez 1 quilômetro e meio, ou talvez até 2 de barco, aí sai na margem direita do rio e caminha até Piacenza. Ou faz o contorno todo terrestre pela margem esquerda, que dá 5 quilômetros a mais.
e a gente optou por caminhar. A gente pensou desde o início de chegar a Roma caminhando, então se andasse esses 2 quilômetros aí de barco, faltariam esses 2 quilômetros. Mas na verdade eu desconfio era que a Lúcia não queria pagar os 20 euros da passagem do barco. De todo caso, fizemos a volta pela esquerda, quase toda ela em cima de um dique. Eu imagino que aquilo tenha sido construído porque o rio, em algum tempo, deve ter alagado a área ali. Então, isso, por um lado, é bom, porque a gente andava num nível mais alto, podia ver, enxergar longe. Por outro lado, é ruim porque ficou um pouco monótona, mas não tinha muita sombra. Mas sorte nossa que hoje o dia não foi um dia totalmente ensolarado e não foi muito quente. Então a caminhada foi boa, foi tranquila, a gente caminhou bem, numa boa, seguro, não teve bicicleta, mas ninguém atropelou ninguém e a gente conseguiu chegar a Piacenza numa boa, né? Amanhã seguimos o caminho. E o interessante é que agora em Piacenza, nós passando o rio, a gente muda de região. Agora nós estamos na Emília-Romanha. Então já passamos pelo Vale da Aosta, pelo Piemonte, pela Lombardia e agora estamos na Emília-Romanha. A gente caminha, hein? Olha, então, estamos nos aproximando dos Apeninos, que o guia aqui assusta bastante. Diz que tem 2 ou 3 etapas muito difíceis e a gente está se aproximando dos Apeninos. Nada que vá nos impedir de chegar a Roma caminhando, nem o barco aquele. Mas eu acho que a história era os 20 euros. Batemos o recorde mais uma vez. Caminhamos 33 quilômetros desde Piacenza até Fiorenzuola d'Arda. O início da caminhada foi boa parte por dentro da cidade. Hoje é um domingo, então a cidade estava bem mais sossegada. Foi legal, a gente viu muita coisa bacana na caminhada, com bastante sombra por conta dos prédios. Depois que saímos da cidade, entramos numa zona industrial que aí não era tão bonito, mas tinha sombra, tinha boa parte eram caminhos assim, tipo ciclovias. Como era domingo, as fábricas, as indústrias estavam todas elas paradas, a gente conseguiu caminhar e andar bem. Depois entramos numa região assim, aí já com bem mais sol, com pouca sombra, tivemos dificuldade até com a água pela primeira vez. Tivemos que pedir água para um morador numa casa lá, porque não tinha água no caminho e estava muito quente, estava bem quente, não aquelas loucuras de 36 graus, mas estava quente. Encontramos de novo, por falar em água, tivemos que atravessar um córrego, tivemos que tirar as botas, passar de pé descalço, a água estava bem geladinha, deu uma melhorada nos pés que estavam quentes de tanto caminhar e não tinha como pular, tinha umas pedras até, mas eram pedras que estavam muito afastadas. Era um risco desnecessário, resolvemos tirar as botas e atravessamos com a água no pé. Nesse momento nós encontramos de novo os 3 peregrinos franceses que caminham muito rápido. Encontramos eles de novo, já é, sei lá, a 3ª ou 4ª vez que a gente acaba cruzando com eles. O caminho, chegamos bem em Fiorenzuola, mas confesso que mais de 30 quilômetros realmente pesa. A gente chegou assim meio... e outra coisa, um inconveniente, a gente acaba chegando mais tarde, aí tem menos tempo na cidade para aproveitar e andar pela cidade, conhecer as coisas. A gente está hospedado num antigo convento dominicano, muito, muito bacana, o teto abobadado, deitado na cama ali, parece que eu estou fazendo ressonância magnética, aquele negócio. Mas é muito bacana. Tem coisas que são da época aqui. O prédio era um prédio bem grande, foi todo reformado e algumas peças foram mantidas. O teto, as paredes de pedra e tijolo, o chão também. É muito legal. Está sendo muito bom. Estamos curtindo bastante o caminho. E vamos em frente.
Hoje caminhamos só 22,3 quilômetros. Só. Saindo de Fiorenzuola d'Arda até Fidenza. Apesar de não ter sido muito longa a caminhada, foi dura, porque sempre com sol, quente e quase a totalidade em estradas secundárias com asfalto. Então o asfalto vai cansando, aquilo vai ficando quente, aquele negócio, o pé fica adormecido e realmente foi sofrido. Não foi um dia legal, o visual foi, teve algumas compensações. Eu acho que a grande compensação foi a passagem pela abadia de Chiaravalle della Colomba, uma abadia muito antiga, muito bonita. A igreja está toda decorada para Corpus Christi. Fomos atendidos por 3 monges lá, bem velhinhos, que nos carimbaram a credencial. Aquilo ali valeu bacana, foi bem bacana. Outro momento interessante foi que passamos por uma fazenda e o cara tinha feito uma sosta, assim, um espaço para os peregrinos. Então tinha informações e tal, e tinha uma cerejinha que era um pequeno regalo, um pequeno mimo. E a gente fica tão contente, né? Uma coisa tão simples, dar uma cerejinha para os peregrinos que estão caminhando, mas que faz tão bem para a gente. As coisas simples são realmente as que mais importam. Chegamos bem, vamos agora tomar um banhozinho e vamos sair para conhecer a cidade, porque a gente caminhou pouco hoje. E se tiver alguma coisa interessante eu volto aqui para contar para vocês, tá? Um abraço, um beijo e estamos duro e firme em frente. Hoje caminhamos 29 quilômetros. Como ontem passamos a noite num hotel, hoje a gente teve direito a um café da manhã que sempre ajuda bastante, nos traz energia. Saímos de Fidenza, uma cidade que a gente gostou muito, bem bonita, limpa, uma cidade bem legal. A saída foi muito, muito bacana porque tinha grandes avenidas, bem arborizadas, com um lugar bom de caminhar, e assim a gente deixou a cidade. O visual mudou completamente daquela planura do passado. Agora não, agora é montanha, as coxilhas no início, a ondulação, as vilazinhas que a gente enxerga lá de cima, e fomos subindo. Em algum momento teve um vento um pouquinho mais forte, mas a gente conseguiu subir de maneira bem tranquila. Mas teve alguns momentos que sim, aí a coisa puxou bastante. Olha, tivemos uma subida num asfaltinho assim meio vagabundo, mas puxado, e depois a maior de todas, que sobe num morro que tem uma cruz lá. Olha, foi cansativo, não foi fácil não. Então chegamos no nosso destino final, que era Felegara, depois de 28 ou 29 quilômetros, desgastado. Então eu estava cansado, o sol também o dia inteiro, mas o visual mudou muito e isso nos trouxe alegria e conforto na hora de caminhar. Chegamos no nosso hotel, que é um hotel junto de um bistrô, e ele também é legal porque ele é uma homenagem a um antigo ciclista italiano que fez muito sucesso há um tempo atrás, e ele nasceu aqui nesse lugar a família ergueu esse prédio, e tem assim tipo um mini museu que celebra a vida desse ciclista. Jantamos aqui também, amanhã também temos direito ao café da manhã, e amanhã nós temos a expectativa de aí sim ter a subida maior dos Apeninos. Hoje a gente já teve uma mostra bem interessante do que vem pela frente. Os próximos dias serão de subida, de descida, de subida, depois descida, e aí a gente vai contando para vocês como é que é. Estamos bem, a Lúcia está bem, eu também, os pés estão razoavelmente bons, não tem nada de grave, e a gente está conseguindo caminhar numa boa. É uma experiência diferente e total. Hoje batemos novo recorde, não de distância, mas de horas. Caminhamos 9 horas, 28 quilômetros que ligam Felegara até
Cássio. Não é aquele goleiro do Corinthians, é Cássio mesmo. A saída lá de Felegara, que é daquela a pousada lá do ciclista, foi muito bacana ali o caminho, porque praticamente todo ele é caminhado dentro de um parque que margeia o rio Taro. Então a gente caminha no meio das árvores, tudo bem tranquilo. Quando chegamos em Fornovo, fizemos uma compra básica assim de peregrino para seguir viagem, e no caso de uma emergência foram umas bananas, umas barrinhas energéticas e uns peixinhos em lata que sempre quebra o galho, é fácil de levar e dá para comer em qualquer lugar, e era uma boa. Seguimos o caminho, logo a gente sobe bastante assim rápido, mas depois para no asfalto. É uma estrada que tem um movimento relativo, mas o movimento vai diminuindo conforme a gente vai se afastando da cidade. E é sempre subindo, subindo, até o momento que a gente muda, vai para uma outra estradinha, menor ainda, essa com praticamente sem movimento, mas ainda com asfalto, já um asfalto, uma estrada bem estreitinha, e ainda em determinado momento sai dessa pista e entra num sendeiro, numa trilha. Aí sim, aí o bicho pega. Aí é subida e descida. Lugar lindo, maravilhoso, visual assim, estupendo, vale qualquer esforço. A gente caminhou muito tempo dentro dessa coisa e sempre subindo. Às vezes dá uma descidinha, mas a impressão que dá é que só sobe e continua subindo. No meio do caminho a gente vê aquelas plantações de feno, eles plantam muito aquilo, dizem aqui na região que é para alimentar os animais que depois vão gerar o leite que produz aí o famoso, mundialmente famoso queijo da região, o Parmigiano Reggiano. Eu não vi nenhuma vaca, eu desconfio que está vindo tudo da China, porque não tem vaca, nunca vi queijo sem vaca, mas vamos ver, vamos acreditar que realmente eles produzem com leite daqui. Chegamos de Cássio numa boa, cansados, mas numa boa, sabe, tranquilos, satisfeitos, contentes, alegres por ter feito a caminhada, especialmente esse último trecho que foi muito bonito. O outro também era bonito, mas era asfalto, né? Esse na terra é top. Um abraço a todos e até amanhã. Hoje o trecho entre Cássio e Cisa não foi muito longo, caminhamos 19 quilômetros, mas só que foi muito, muito puxado, né? Realmente, como eles dizem aqui, é empenhativa. O trecho é muito empenhativo, porque sobe demais, desce, sobe, desce. Só que a impressão que a gente tem é que só sobe, né? A gente nunca acha que desce. Mas em contraponto, foi muito bonito. O trecho é muito lindo. A gente tem vistas maravilhosas e caminha quase que exclusivamente no meio de bosques. Quase 100%. Só quando cruza alguma vila, alguma cidadezinha, que a gente não está caminhando dentro do bosque. Normalmente é no bosque ou em cima de uma colina, com a vista linda, longe. O dia hoje estava maravilhoso de novo. O céu completamente limpo, bem azul. Azul que é uma cor muito bonita, né? E a gente fez um passeio muito legal, muito legal. Ontem o albergue, que é um dos albergues de peregrinos que nós estamos parando, esse que nós estamos hoje é o segundo, ele tem 3 dormitórios grandes, um que nós ficamos tem 2 biliches e uma cama, e um banheiro associado, depois tem mais um outro quarto parecido e mais um em cima. Nós ficamos só nós, porque estávamos nós, mais um casal de holandeses de bicicleta que estava lá em cima, e no quarto ao lado tinha um inglês de bicicleta, muito simpático, um casal holandês também muito simpático, conversamos bastante com eles, e junto com o ciclista inglês estava um cara que eu acho que é italiano, mas nós já encontramos ele outras vezes no caminho, mas ele só emite ruídos indecifráveis, mas parece ser italiano. No caminho, bem no meio, tem uma cidade chamada Berceto, que é muito bonita, muito antiga, tem uma igreja dos anos 500, claro, ela foi modificada hoje, mas mesmo que está lá hoje é muito antigo, ainda tem aqueles tetos de madeira da época que eles não faziam ainda
aquelas coberturas com alvenaria, com pedra, faziam só de madeira, não tinham conhecimento para fazer de outra forma. E é uma cidadezinha até relativamente procurada para turismo, muito legal. E lá tinha uma fonte de água gelada com gás. Veja que coisa chique, é coisa boa, né? Continuamos, passamos por Berceto, que dá bem no meio, continuamos subindo, e hoje estamos de novo num albergue antigo, daqueles que eram só para peregrino. E de novo estamos num quarto sozinho, tivemos sorte. Vamos em frente, não vamos desistir, não tá morto quem peleia. Carlinhos, estou com medo do lobo mau. Tu também? Eu já escutei ele. Ele fazia... Hoje percorremos 25 quilômetros, desde que saímos do Ostello de la Cisa até chegar em Pontremoli. O Ostello, junto com o Ostello de Cássio, foi os dois únicos que restaram dessa estrada, aqueles antigos hospitais ou hospícios para receber peregrinos. São construções antigas e esse é um dos únicos que restou. Lá também, como no Cássio, tinha 2 grandes dormitórios, o nosso tinha dois biliches e mais 3 camas, nós ficamos sozinhos, o quarto ficou só para nós, a diferença é que esse não tinha o banheiro no quarto e o banheiro era todos eles reunidos lá no fundo da construção. Ao lado, no quarto ao lado, estavam duas mulheres da Dinamarca, que estavam caminhando também, até encontramos ela no caminho e encontramos agora aqui em Pontremoli, quando chegamos, elas estavam jogadas lá num bar, destruídas. Bom, o caminho foi muito duro, até hoje é o mais difícil que nós já fizemos. Não é fácil andar nessas montanhas, elas parecem bonitas, né? Uns morrinhos, mas é uma montanha russa. Só está plano quando está parado. Está andando, ou está subindo, ou está descendo. E esse tramo foi muito puxado mesmo. As descidas íngremes e teve muita subida. Olha, foi muito cansativo. Talvez não. É o mais difícil dessa metade da nossa caminhada. Por outro lado, foi lindo o caminho. Lindo mesmo. A maior parte dele é em bosques. A gente viu várias pontes antigas, caminho muito antigo, aquelas estradas antigas de pedras, certamente, talvez até da época dos romanos, coisa muito antiga, muito bonito. O caminho é sensacional, mas cobra o seu ingresso. Nós passamos também por uma ponte pêncil nova, essa que fizeram para facilitar a vida dos peregrinos, que tinham que saltitar antes em cima de pedras para poder cruzar o rio. Fizeram uma ponte bem bacana, a gente se embala, assim, bem bonita, e as pontes antigas foram também um marco importante do caminho. Junto com os cumes, chegamos lá em cima dos morros, o visual sensacional. Tinha bastante água. Uma das coisas que a gente sofreu nesses 2 trechos foi com relação à comida. Não tem nada para vender, nada para comprar, e a gente sentiu uma falta de energia. Faltou comida, faltou uma proteínazinha para empurrar a carcaça velha morro acima e morro abaixo. Olha, não é fácil. Mas estamos bem, estamos firmes na paçoca e vamos em frente. Não vamos desistir de jeito nenhum.